Eu quero falar do terceiro erro, que é a espiritualização. Espiritualização. Essa vai ficando cada vez mais... Essa é tão comum que na história da igreja ela foi chamada de alegoria. No nosso anseio de tentar transpor um texto antigo para os nossos dias, hoje, o método alegórico ficou muito famoso. Quando a gente estuda a história da hermenêutica, a gente associa com a chamada escola de Alexandria, que era famosa pelo método alegórico. Né? Eu vi uma vez uma história de um amigo que ilustra bem essa ideia que eu estou passando aqui. Ele disse que teve um sermão que o intrigou muito. O pregador estava pregando lá em Davi e Golias, a história famosa de Davi e Golias, e ele fez uma pergunta no início da mensagem. A pergunta era assim: se Davi poderia ter matado o gigante Golias com uma pedra, por que ele pegou 5 pedras? Meu amigo disse assim: gente, eu nunca tinha pensado nisso. Rapaz, essa introdução foi muito boa. Eu nunca tinha pensado nisso. Por que você acha que pegou 5 pedras? Aí meu amigo disse assim, que ficou vidrado no sermão. Eu preciso ouvir essa mensagem, porque eu nunca tinha pensado nisso. Pois o pregador começou mostrando a riqueza do texto, e ele falou assim: meus irmãos, sabe o que é? É porque nós precisamos da pedra da fé, a pedra da coragem, a pedra da perseverança. E aí foi, né, no caminho da alegoria. Isso é comum nas igrejas. E mostra que, na verdade, a gente pode chamar a pedra do que quiser. Se quiser chamar a pedra do amor, não tem nada a ver com matar Golias, mas a pedra do amor, você chama de pedra do amor, né? Se você quiser botar outro nome na pedra, você bota, porque, na verdade, o texto sagrado foi para o saco, para o lixo. Você bota o que você quiser no texto. A alegoria faz dessas coisas. Ela não tem freio. Presta atenção. O espiritualizar, ele é problema porque normalmente ele descarta toda a relevância histórica, física, terrena do texto. Lembra da história de Josué? Jericó? Josué 6, famoso, né? Então, é comum você ouvir pregadores que vão dizer alguma coisa assim: qual é a sua muralha? Qual é a sua muralha? Qual é a sua Jericó? Aí pronto, né? Aí todo mundo fala: meu Deus, a minha Jericó está lá em casa. Só que aí cada um pensa em uma coisa diferente. Agora presta atenção, quando você está pregando no texto de Jericó, é muito conveniente falar qual é a sua muralha, qual é a sua Jericó, mas ninguém pergunta assim: qual é a sua meretriz? E tinha uma meretriz na história, mas fica muito feio você dizer qual é a sua meretriz, né? Então qual é a sua meretriz? Opa, eu não, pastor, eu sou um homem direito, eu sou do bem, sou um homem santo. Mas a gente alegoriza só partes do texto, a gente seleciona o que nos interessa, o que parece que é aplicável. A gente não respeita o contexto histórico. Isso acontece com frequência. As pessoas não espiritualizam a meretriz. Assim como é mais fácil espiritualizar do que você julgar a complexidade das guerras no Antigo Testamento. Essa ideia de que o povo de Deus ia e matava povos inteiros. É difícil falar dessas coisas. É mais fácil você falar qual é a sua Jericó. É mais fácil. Aí você foge das dificuldades do texto. Então, pessoas que espiritualizam têm a impressão de que aplicar é fácil, mas é fácil do jeito deles. É fácil quando você não estuda o texto e as suas complexidades. É fácil quando você coloca o que você quiser no texto. E gente assim não entendeu o texto. Deixa eu dar um outro exemplo. Abre Marcos capítulo 4. Marcos 4, famosa história em que Jesus dormia no barco. Né? Essa aqui você já pregou, essa aqui você até lembra da mensagem que você pregou. Essa aqui você vai lá, pastor, agora vem. Olha lá, Marcos 4, 35, fala: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantando-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então ele disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa é uma história muito bonita. E normalmente a gente pega a parte da história que mais nos interessa. Então quem espiritualiza vai falar alguma coisa sobre as tempestades da vida. E aí é fácil, porque todo mundo tem tempestade na vida. Ainda mais quando você fala assim: qual é a dificuldade que você está passando? Qual é o problema que você está enfrentando? Né? Inclusive a gente gosta até de lembrar aqueles cânticos que cantamos com as crianças: com Cristo no barco tudo vai muito bem. Aí você vai a mensagem diante e o texto fica bonito. E no final canta uma música bonita. Todo mundo fala: foi uma bênção, falou comigo hoje. Falou comigo. Mas só que o texto foi completamente desrespeitado. Por quê?
porque a gente não tentou entender as complexidades dele. Eu vou dar um exemplo. Por que a gente não espiritualiza o travesseiro em que Jesus dormiu? Verso 38 fala que ele estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Mas ninguém pega o travesseiro, porque o travesseiro não cola assim. A tempestade é fácil de aplicar, mas o travesseiro. A alegoria faz isso, ela seleciona o que interessa. E ela não entende, por exemplo, a conexão dessa história com outras histórias. Então eu quero te lembrar de uma outra história, parecida com essa. Havia um homem que estava num barco e tinha uma tempestade. E as pessoas no barco estavam aterrorizadas. Você lembra dessa história? No Antigo Testamento? O profeta Jonas, atenção, ele é o exato oposto de Cristo Jesus, porque ele não se interessa com o bem-estar deles. Se você acha que Jonas foi altruísta quando ele pediu para ser jogado no mar, você não entendeu a história. Ele não foi altruísta. Na verdade, ele preferia morrer do que cumprir a missão que Deus tinha lhe dado de ir para Nínive. Ele foi egoísta. Para você entender a dureza do coração dele, foi tamanha que ele preferiu morrer do que ir para Nínive. Não teria sido mais fácil pedir perdão a Deus? No capítulo 4, inclusive, ele fala assim: eu sabia que o Senhor era clemente, longânimo. Se ele sabia que o Senhor era clemente e longânimo, por que ele não pediu: Senhor, me perdoe, eu fiz bobagem, eu vou para Nínive? Sim, não, ele preferiu morrer. Inclusive a história diz que quando ele é julgado há uma calmaria e os outros homens que são gentios, eles temem e adoram o Senhor. Olha que ironia. O profeta de Deus não adora o Senhor, não serve o Senhor, mas os que não conhecem o Senhor, eles adoram. Olha que ironia. Então presta atenção, por que essa história está aqui? É para mostrar que o mesmo Senhor que acalmou a tempestade lá é o Senhor que está no barco. Só que agora a diferença é que quem está no barco se importa com aquela tempestade. Se importa que eles não morram. Ele se importa, ele se preocupa. É por isso que ele não só mostra o seu poder, mas mais do que isso, posteriormente na história bíblica, ele vai ficar debaixo da terra, o chamado sinal de Jonas. E ele vai ser trazido do coração da terra depois do terceiro dia, para mostrar que ele é o exato oposto de Jonas. Ele é o profeta que está disposto a morrer a fim de que a mensagem seja anunciada. Inclusive, uma vez eu ouvi um conhecido meu pregar em Jonas capítulo 1, e é triste a aplicação que ele fez. Ele leu o texto, explicou muito brevemente e logo perguntou: meus irmãos, precisamos lançar fora os nossos problemas. Não tem nada a ver com o texto. Por que não tem a ver com o texto? Quando Jonas sugere de ser lançado fora, você lembra que o texto fala que os marinheiros, eles não queriam, eles tinham medo do sangue de Jonas ser lançado sobre eles. Então eles não estão lançando fora os problemas, pelo contrário, o texto diz que eles tentaram vencer a tempestade, mesmo com Jonas no barco. Não tem nada a ver com lançar fora os problemas, mas é interessante, porque aí você fala: puxa, é verdade, Senhor, tem que lançar fora os meus problemas, fazer igual os homens lá no barco. Não tem nada a ver. Isso é quando a gente espiritualiza e fala o que a gente quer. Infelizmente, nós perdemos de vista a beleza da história bíblica, e por isso que a gente faz essas aplicações indevidas. A espiritualização, ela desconsidera totalmente o sentido do autor. Veja só.